Graça e paz, irmãos. Nós vamos falar um pouquinho essa semana sobre como vencer os vícios e compulsões. Lá em Romanos, capítulo 7, versículo 19 ao 24, ele diz o seguinte: pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer. Esse eu continuo fazendo. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Assim, encontro esta lei que atua em mim. Quando quero fazer o bem, o mal está junto a mim. No íntimo do meu ser, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em meus membros. Miserável homem que eu sou! Quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? Estas foram palavras do apóstolo Paulo, né, diante dessa luta, dessa dificuldade, a luta que ele diz da carne contra o espírito. E o vício é qualquer prática de atos repetitivos, difícil ou impossível de se controlar. Pode ser tanto no aspecto psicológico quanto físico. Atos geralmente que são prejudiciais ou moralmente censuráveis. Compulsão já é um processo inconsciente pelo qual o indivíduo repete determinado tipo de comportamento sem conseguir se conter, apesar dos resultados que ele tem após realizá-los. E os tipos têm os mais diversos, tem uma série deles, né? Então, álcool, drogas de todos os tipos, tem as lícitas e as ilícitas. A pessoa pode ter mania ou compulsão por TV, não conseguir parar de assistir ali o tempo todo. Compras, que entra aí a questão de consumismo, compra o que precisa e o que não precisa o tempo todo. Imoralidade sexual, que há uma série delas também, inclusive sobre pornografia, diz que 30% dos homens são viciados em pornografia e 20% das mulheres. Fumo, há pessoas que são ali, o vício é a comida, alguns a política, exercícios físicos, aquelas pessoas que não conseguem ficar, parece que estão escravizadas, até a religião. Pode ser aí um vício para algumas pessoas, dependendo, não estamos falando de cristianismo, estamos falando de religião, é diferente. E hoje também até é muito exaltado a compulsão aí por trabalho, aquela pessoa que trabalha demais e ela chega ao sucesso e aquilo é um prêmio para ela devido a esse excesso de trabalho que sai do controle realmente. Então os efeitos do vício ou da compulsão sobre as pessoas. Os vícios, eles são progressivos, então ele começa um nível menor e ele vai se aumentando, ele vai crescendo até dominar a pessoa. E o compulsivo, ele sofre o tempo todo. Ele sofre enquanto ele não satisfaz essa compulsão. Então, enquanto ele não realiza, ele está sofrendo. E depois que ele se satisfaz, depois que ele faz aquilo, aí ele sofre. E sofre aí, muitas vezes, porque se sente um fracassado, porque não conseguiu superar aquilo, mais uma recaída que ele teve. Então, nós vemos aí essa luta dele. Sofre antes e sofre mais depois. Ainda, nós vemos que os vícios, as compulsões, elas têm origem na mente da pessoa. E ele depois escraviza essa pessoa e ela não consegue se libertar. Nós vemos ainda que vícios e compulsões fecham a porta a amigos e familiares, vai distanciando as pessoas vão se afastando e você também vai se afastando delas. E a pessoa busca no vício, na compulsão, na verdade, um escape para alívio de tensões e de estresse. Mas depois ela vê que esses vícios não resolvem esses problemas, nem vão reduzir as tensões. Pode até aparentar ali um alívio no início, mas depois causa um desequilíbrio maior, um sofrimento maior, uma dor maior. O que a Bíblia diz sobre o vício?
Não se deixe dominar por coisa alguma, é o que a palavra de Deus diz. Você não pode se deixar dominar. Se algo está dominando você, você está escravizado, está preso, limitado por esta coisa. Segunda coisa, devemos obedecer às leis. E isso não só a lei de Deus, mas também a lei dos homens. Então, se não pode dirigir alcoolizado, é uma lei, tem que ser seguida. Então, existem regras e nós devemos obedecê-las também. Ainda terceiro, drogas e outros vícios não podem resolver problemas nem reduzir as tensões. Não é isso que vai te resolver. Só Deus pode realmente dar paz, tranquilidade e transformar esse sentimento, essa dor, essa angústia que você tem sofrido. Nós vemos ainda que nós devemos manter o nosso corpo puro. Muitos desses vícios têm afetado o nosso corpo, têm machucado, têm agredido, e o nosso corpo é templo do Espírito Santo de Deus e ele tem que se manter puro e saudável. Quinto, pratique a temperança, diz a palavra de Deus, a autodisciplina e o autocontrole. Isto é resultado do fruto do Espírito na nossa vida. Nós precisamos de Deus, precisamos buscar ajuda. Deus tem colocado pessoas também, igreja, grupos, nós temos o CR na igreja ali que pode te auxiliar. Deus tem colocado profissionais, tem capacitado pessoas para nos ajudar, porque a pessoa que tem vícios e compulsões, ela não consegue sozinha, ela precisa de ajuda de alguém. Ela precisa estar ali acompanhada para conseguir superar e vencer essa limitação, esse conflito que ela tem vivido. E lá em Romanos, depois do apóstolo Paulo dizer isso no capítulo 7 que nós lemos, no capítulo 8 ele diz assim, 8, 1 e 2, portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Então, o Senhor é aquele que pode nos curar, nos transformar, nos abençoar, e Ele tem colocado pessoas também para nos ajudarem a vencer, porque Jesus diz que nós deveríamos ter vida e vida em abundância, e é isso que Deus tem para mim, é isso que Ele tem para você. Vamos orar. Pai querido, nós louvamos e engrandecemos o Teu nome, reconhecemos que Tu és Deus, que Tu és poderoso, que Tu podes todas as coisas, depositamos diante de Ti a nossa vida, a nossa mente, o nosso coração, pedimos que o Senhor nos cure, que o Senhor nos transforme, que o Senhor nos abençoe. E nós cremos, ó Pai, que o Senhor, pela Tua misericórdia, fará isso para a glória e louvor do Teu nome. E em nome de Jesus que oramos e Te agradecemos. Amém. Deus abençoe, irmãos.